E geralmente quando os filhos chegam naquela fase da adolescência, os pais ficam de cabelo em pé brincando assim, né? Ah, é uma fase difícil, de muita rebeldia, enfim. E esse então vai ser o nosso assunto com a psicóloga Débora Brant. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Núbia. Tudo ótimo. E você? Tudo bem também. Então, Débora, eu quero que você fale pra gente por que a adolescência é uma fase tão desafiadora para os pais. Então, Núbia, a adolescência, na verdade, ela é um desafio para o adolescente e para os pais, né? É uma fase de muitos conflitos emocionais, de muita confusão de sentimentos, né? É uma efervescência de hormônios que vai alterando o humor desse adolescente. Então, fica todo mundo numa terra sem saber o que está acontecendo, né? Esses pais, porque eles vão perdendo aquela criaturinha que antes venerava esses pais, né? Porque a criança olha para os pais como sendo os heróis, que seguia muito mais as regras, né? Que acatava aquilo que os pais falavam que era o melhor para eles. E aí chega na adolescência, esse adolescente vai fazendo o contrário, né? Ele vai quebrando as regras, ele deixa de dar valor para aquilo que os pais falam e passa a dar valor para o grupo de fora. Então isso acaba gerando um mal-estar muito grande na família, né? Porque fica todo mundo perdido. O que eu faço agora? Né? Como que eu tenho que agir com esse adolescente? E esse adolescente ele também não sabe mais como agir com esses pais, porque já não cabe mais aqueles pais infantis, né? E aí, Núbia, tem um ponto muito importante que gera todo esse conflito, que o adolescente, ele precisa romper com essa identificação que ele até agora teve com os pais. Então, é quase que uma obrigação do adolescente romper com a regra, romper com essa identificação com os pais, ir para um outro grupo social, se identificar com esse outro grupo, para então ele entender qual que é a identidade dele. Porque a gente precisa cortar essa simbiose que a gente tem com os nossos pais para poder entender quem nós somos. E é por isso que acaba gerando esses conflitos, porque daí os pais não entendem isso, para eles ficar difícil, né? Como assim agora ele não está mais aqui e prefere ficar muito mais lá fora e se identifica muito mais com o que tem lá fora e escuta o que está lá, mas não escuta o que está aqui dentro, né? Então isso acaba gerando todo esse mal-estar, mas a gente tem como resolver, né? Eu quero que você fale pra gente, por exemplo, assim, quando acontece, por exemplo, a mãe fala uma coisa pro filho, o pai fala outra e fica naquela confusão. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Como lidar com tudo isso, principalmente na adolescência? Ah, menina, olha, isso é um tiro no pé, isso é uma das piores coisas que enquanto pais a gente pode fazer, né? Porque isso gera uma ambivalência de sentimentos e de ordem, né? Então, já na criança, isso é muito prejudicial. Os pais, eles precisam conversar muito para entender qual é o caminho que eles vão seguir na educação desses filhos. Os pais precisam ter minimamente uma coerência para que essa educação seja um pouco mais fácil, porque educar é o maior desafio que a gente tem. Né? Então, para que isso seja menos conflituoso, esses pais precisam conversar muito, porque senão fica aquela coisa: mãe, posso ir na festinha? Eu não sei, pergunta para o seu pai. Pai, posso ir? Pergunta para sua mãe. E aí ninguém fala nada para esse adolescente, então, e daí? Como que é, né? Quem que determina as coisas aqui? Então, esses pais têm que conversar, têm que estabelecer algumas regras, alguns limites, e aí juntos eles vão determinando o que aquele adolescente pode ou não fazer, até onde ele pode ir, até onde ele deve ficar. E até porque muitas pessoas, assim, muitos filhos podem se aproveitar dessa situação. Ah, minha mãe não vai deixar, mas o pai deixa. Então vai lá e pergunta direto para o pai. Isso também é um problema, né? Sim, isso gera a manipulação, isso dá espaço para mentira e para manipulação. Então, às vezes os pais acham que estão ali fazendo alguma coisa boa e, na verdade, estão propiciando que algo ruim aconteça, né? Às vezes, esses pais, eles têm dificuldade de colocar limite, ou eles têm alguma dificuldade em relação até à adolescência deles. E aí, como aquela fase deles ficou mal resolvida, agora eles acabam de forma totalmente inconsciente projetando nesses filhos também. E aí dá espaço para essas manipulações, né? Porque o adolescente, lógico, ele vai querer aquilo que gera mais vantagem para ele. Então, se meu pai deixa eu sair muito mais, eu vou sempre buscar o meu pai, e aí tem algo que acontece, que é formar alianças. Então, às vezes, o adolescente ele forma aliança ou com o pai ou com a mãe contra o outro genitor. E isso é péssimo, porque daí enfraquece a relação de pai e mãe, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A melhor coisa é assim: ah, mãe, posso sair na festinha? Eu vou te dar a resposta depois, primeiro eu vou conversar com o seu pai e a gente vai resolver e daí a gente te dá a resposta. É que a gente, enquanto às vezes adulto, e até nessa impulsividade, acaba querendo já responder o adolescente. E não precisa.
Ele não precisa da resposta imediata. Você fala, primeiro a gente vai conversar e depois eu te dou uma resposta. É a melhor coisa que tem, tá? Para que esse adolescente vá entendendo que aqueles pais, eles estão juntos, que eles formam uma união. Então acaba que na manipulação ele vai ter menos força se ele tiver contra dois, né? Então os pais têm que mostrar que eles estão juntos nessa. Eu quero que você fale pra gente, por exemplo, assim, esse afastamento entre os pais e os filhos na adolescência, como você comentou. A criança idealiza, olha muitos para os pais. Na adolescência, não, meus pais é isso, meus pais é aquilo. Por que isso é tão comum e como evitar ou, digamos assim, deixar com que esse afastamento não seja tão grande o possível? Então, Nubia, precisa existir esse afastamento, tá? Isso é normal, isso é saudável da adolescência. Eles precisam se afastar desse universo de pai e mãe para eles começarem a entender quem são eles no mundo, tá? Então precisa ter, por isso que os adolescentes, eles chegam em casa, vai pro quarto, né? Ele não quer ficar muito nas festas de família ou nas refeições, enfim. Então a gente tem que, primeiro que o diálogo sempre, né, Nubia? Sempre o diálogo, em qualquer relacionamento tem que ter espaço para o diálogo. Os pais não começar a colocar problema em cima disso. Você só fica no quarto, porque você não gosta mais da gente, você não quer mais ficar com a gente, não. Né? Então assim, vamos combinar assim? Qual é o melhor momento que você quer ficar no quarto? Né? Fica, tudo bem, a gente respeita, a gente sabe que é esse momento que você está vivendo, mas a gente quer pelo menos um momento durante o dia que você possa estar com a gente, porque a gente ama você, a gente continua gostando da tua companhia, a gente sabe que é uma coisa que você está precisando lá, ficar no teu universo, mas vamos combinar que pelo menos uma refeição, pelo menos o jantar a gente vai fazer juntos? Vamos combinar que no final de semana, pelo menos uma refeição a gente também vai fazer juntos, ou a gente vai fazer algum programa juntos, uma saída, ou um filme, ou alguma coisa assim? Porque aí você mantém ele ali no núcleo familiar, sem gerar aquela pressão, porque se pressionar o outro lado, vai, como ele está quebrando as regras, aí ele vai querer ser mais forte do que aquilo, então vai ficar na negação, né? E aí você respeita e ao mesmo tempo você mantém o vínculo, tá? Isso é muito importante, só que é difícil para os pais, né? Eles querem o tempo inteiro aqueles filhos ali, ou eles ficam muito incomodados porque passa o dia inteiro lá, trancado no quarto, enfim. E aí, no outro ponto, que a gente tem que tomar cuidado, é quando esse isolamento, ele passa a ser algo muito maior, que aí a gente tem que ficar de olho num quadro depressivo, por exemplo, né? Então, os pais sempre têm que estar atentos. É a distância, mas assim, né, de olho, sempre vigilantes ao comportamento desse filho, ao com quem ele está se relacionando, se ele está tendo um relacionamento social legal, ou seja, ele está no quarto, mas ele está conversando com alguém que é do círculo dele, ou ele está jogando com alguém que é do círculo dele, ele sai com esses amigos também, ou ele passa só no quarto e aí quer se isolar de tudo. Então é muita atenção que a gente tem que ter a postura vigilante mesmo, sabe? Vamos observar o que está acontecendo e sempre abrir espaço para o diálogo, né? Eu quero que você fale pra gente, por exemplo, assim, impor limites e estabelecer regras também é fundamental para os filhos quando se tornam adultos responsáveis, mas alguns pais têm dificuldade nisso. Eu não sei até que ponto que eu posso ir, esse limite aqui tá bom ou não. Como que eles podem lidar ainda mais nessa fase? Porque às vezes o adolescente fica, mas a fulana pode, por que eu não posso? Por que ele consegue isso e eu não consigo? Muito acontece, né? Nossa, demais, porque eles estão agora vendo muito mais o que acontece nas outras famílias, né? Então eles vão trazendo essas comparações. E aí entra muito essa questão dos pais estarem coesos, né? Eles estarem coerentes ali no que eles pensam para poder passar isso para esse filho adolescente. Impor regras e limites é sempre necessário desde o começo, tá? O dizer não, o não é um organizador psíquico, ou seja, é o que vai dando estrutura para o nosso psiquismo. A gente precisa saber que nós temos limites na vida. Não dá para fazer tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então tem que saber que tem limites. Na adolescência, se você entrar muito com a violência, com a imposição, com a agressão, né? Querer falar assim, não, porque eu sou seu pai, eu mando aqui, pronto. Você vai gerar uma barreira ali e vai ficar mais difícil de receber o que você quer do seu filho. Então é muito a conversa e a negociação, né? De que assim, olha, eu sei que lá no seu amigo acontece tal coisa, mas na nossa família a gente tem as nossas regras, aquela família tem as regras deles. Eu tenho certeza que se a gente trouxer 5 famílias aqui, cada um vai ter regras diferentes, né? Então vamos pensar na nossa família. O que eu espero de você, quais são as responsabilidades que eu espero de você e até onde você pode ir na liberdade. Eu sempre falo, isso é uma coisa que eu já uso lá em casa com meus filhos também, que é assim,
responsabilidade é liberdade. Então, quanto mais você tiver responsabilidade, mais liberdade você vai ter também. Então, se você faz a tua parte naquilo que a gente combinar, né? Se você cumprir com os acordos, por que eu não vou deixar você ir na casa do seu amigo ou na festinha ou no cinema? Não tem porquê, né? Aí alguns pais querem ficar batendo para mostrar o quê? Poder. Por quê? Porque esses pais, eles estão inseguros também. Eles também não têm muito claro a posição dele de pai, mãe. Eles têm os conflitos deles com os pais deles na adolescência, né? Então é muita coisa que vai vindo aqui de forma inconsciente. Agora, se esses pais conseguem estabelecer a questão das consequências, essa é o melhor caminho, a melhor ideia, tá? Sempre trazer o que o adolescente precisa fazer, porque ele precisa ter sim regras, ele precisa ter limites, ele precisa contribuir, colaborar com as coisas da casa. Então, estabelece lá, faz uma listinha, é isso aqui que a gente espera de você. E o que você espera da gente? O que você quer? Ah, é que vocês deixem eu sair para tal lugar, ou ficar até um pouco mais tarde. Então tá, então vamos estabelecer os lugares que você pode sair, o horário que você vai voltar. E se você faz a tua parte, tá garantido já a tua liberdade. Então fica muito mais fácil porque a gente passa a responsabilizar o adolescente. Porque aí assim, ele não cumpriu? Ué, por que você não tá indo na festa então? É porque eu, mãe, não tô deixando? Porque eu estou sendo chata? Porque eu sou a mãe que nunca deixo nada? Não, a gente combinou, você não fez a tua parte, você também não vai ter a liberdade. Então, sabe que isso vai deixando eles muito mais nesse campo de que assim, eu faço o que tem que fazer e eu vou ter minha liberdade. Isso no mundo adulto precisa, né, Nubia? Precisa, porque a gente vai primeiro fazer os deveres para depois os nossos direitos, né? Para depois vir o lazer. Então, isso vai dando uma base muito legal de amadurecimento emocional para esse adolescente. Até justamente isso que eu ia te falar, porque daí esse adolescente na vida adulta, ele vai saber muito das responsabilidades e vai também saber lidar muito com as situações. Porque ele sabe, não, peraí, mas para me conseguir tal coisa, eu preciso responsabilizar por isso. E isso vai criando também um campo maior para ele saber lidar com as coisas da vida adulta. Com certeza, vai criando nele o senso de responsabilidade. Porque é assim, ou a gente faz o que tem que ser feito, ou a gente não tem o resultado que a gente quer. Né? E nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta. Então, eu não gosto de lavar louça. Beleza, aqui em casa a gente vai ter que se organizar. Você não gosta de lavar louça, mas qual outra atividade doméstica então você vai contribuir? Deixa o adolescente escolher. E daí ele tá lá reclamando. Tá bom, mas foi a que você escolheu. E um ponto bem importante da reclamação, né? Que os adolescentes reclamam, eles são os reis, né? Da reclamação. Nossa, tudo que vai fazer é um peso, ai meu Deus, tudo eu, de novo isso, né? Eles nunca querem fazer naquele momento, enfim. Então, assim, os pais não entrem nisso, sabe? Deixa reclamar. Vai reclamar sozinho, vai reclamar, vai ter que desreclamar, vai emburrar, vai ter que desemburrar. O que importa é que ele vai ter que fazer aquilo lá porque ele sabe que ele vai ter uma consequência, ou positiva ou negativa. E ele vai ter que lidar com a consequência, que é o que na vida inteira a gente tem que fazer, né? E se eu não cumprir com o meu combinado, eu vou ter uma frustração e eu vou ter que lidar com essa frustração. E os pais também têm que permitir que esses filhos lidem com a frustração e não querer resolver tudo para esses filhos, né? Não querer dar as coisas prontas ou não querer evitar que o filho sofra, porque ele vai ter que passar pelo sofrimento para aprender. Sabe aquela coisa de que o adolescente ele sabe de tudo, né? Para tudo ele tem uma resposta, ele já se acha maduro o suficiente, ele sabe o que vai acontecer, o que não vai. Ele nem escuta o que os pais falam, né? E aí os pais vêm com o discurso de que eu já passei por essa idade, eu sei, eu tô querendo te mostrar um caminho mais fácil. Não adianta. Discurso perdido, você vai se irritar mais ainda com seu filho, você vai se frustrar mais ainda. Por quê? Porque você só sabe disso porque você lá atrás errou. Porque você teve que romper com os limites lá dos seus pais, você achou também que você sabia as coisas, você teve que quebrar a cara para você hoje dizer que tem um caminho mais fácil. Então a gente não pode querer mostrar o caminho mais fácil. Agora é a vez desses filhos errarem. A gente vai falar, olha, esse caminho aí, eu vou te falar o que eu vejo de consequência negativa, mas vai lá, depois você lida com isso. Então, a gente vai ter que deixar eles sim quebrarem a cara para eles poderem ir aprendendo. E aí lá, mais tarde, quando vem amadurecimento, né, alguns com 20 e poucos, com 30 e poucos, vão falar, agora entendi o que a minha mãe falava lá naquela época, era isso. Mas vai ter que passar pelas pedras para entender que pode ter um caminho mais fácil.
Até justamente também aproveitando esse tema que você falou da superproteção. Muitos pais ficam, eu quero proteger para você não se frustrar, para você não ficar triste, para não acontecer isso, aquilo. Mas faz parte, eles têm que saber lidar com tudo isso e também ter o gerenciamento das emoções com isso, né, Débora? Com certeza. Se esses pais deixam tudo pronto para esse filho, como é que eles vão lidar com as emoções? E hoje, né, hoje o que a gente mais fala é inteligência emocional. A gente precisa saber gerenciar as nossas emoções para a gente ser alguém nessa vida. Porque senão não tem como a gente conviver em sociedade, nem no trabalho, nem na universidade, nem na casa de outras famílias. Precisa saber gerenciar. E a gente só gerencia vivendo aquilo. Se um pai ou uma mãe vem com a superproteção para evitar que o filho fique triste, fique com raiva, se desentenda com o colega, a gente está tirando a oportunidade do nosso filho de aprender, a crescer e a amadurecer. Então, às vezes, os pais acham que superprotegendo eles vão estar ajudando. No fim das contas, o que eles fazem é muito pior. É muito ruim uma criança crescer mimada e super protegida. Né? Aquela criança que não pode fazer nada porque vai se machucar, cuida para isso. Né, um amiguinho falou alguma coisa, a mãe já vai lá na escola resolver. Ou seja, não deixa essa criança, esse adolescente entender que eles têm uma força interna de lidar com as adversidades, de lidar com os problemas, de ir lá e resolver com o amiguinho que não deu certo, né? De lidar com uma situação que aconteceu lá de desentendimento com o professor, enfim. Então, primeiro, deixa o filho. Se você vê que, nossa, a situação está se repetindo, não conseguiram resolver, aí sim o pai e a mãe intervêm. Mas a primeira coisa, deixa esse filho tentar resolver para ele saber que ele tem competência para isso. E aí lá na vida adulta ele vai entender que dentro dele ele tem recursos. Senão vai ficar sempre buscando fora e daí isso é muito perigoso, né? Eu quero que você fale pra gente sobre com relação à rebeldia, porque muitos pais também ficam assim preocupados com essa fase. Por que você não me obedece, não faz isso, não faz aquilo? Como lidar com tudo isso, fazer assim, esse controle? Porque você falou assim, é muito fácil dos adolescentes reclamarem. Essa reclamação vem muito da rebeldia. Mas e como que os pais vão saber lidar? Porque às vezes vai querer bater de frente, é pior ainda, né? Na maioria das vezes, bater de frente é pior, né? A rebeldia, os pais eles têm que entender que o adolescente, ele vai ter um mau humor que é natural do adolescente, né? Não é só a menina que tem toda a questão da menstruação e da alteração hormonal ali todo mês. O menino também começa com alterações hormonais que vai mudar o humor. Então, assim, normalmente o adolescente, ele já acorda meio no canto dele, ele já acorda meio de mau humor. Vem aquela mãe, ai meu bebê, vem aqui meu filhinho, querendo fazer uma graça, já sabe que vai levar uma resposta que não é agradável. Aí às vezes, na falta de entendimento dessa mãe, já começa um conflito de manhã, entende? Então assim, é os pais entenderem que a rebeldia, que o mau humor, isso faz parte. Então não dá muita moral, entendeu? Não põe foco naquilo ali. Ai, que você tá sempre de mau humor. Você não tá bem? Beleza. A hora que você estiver bem, vamos aqui, vamos conversar. Vai lá, bate na porta, fala, viu, tá tudo bem, né? Convida para fazer alguma coisa. É assim que a gente vai conseguir contornar essa rebeldia. Porque se a gente ficar toda hora batendo a tecla de que você é muito rebelde, você é isso, você não colabora, tudo que no nosso cérebro se repete de informação, o nosso cérebro vai querer fazer mais. Então, se você ficar toda hora falando pro seu filho que ele é reclamão e rebelde, mais reclamão e rebelde ele vai ficar. Então, assim, olha, você não está muito bem agora, né? Tudo bem, vai lá, se estiver bem a gente conversa, né? E sempre, Núbia, o espaço para o diálogo, sempre. Pergunta como que tá, fala que você tá ali para a hora que ele quiser conversar. É isso, diálogo sempre. E para a gente finalizar, Débora, eu queria que você fala para a gente assim, como que os pais podem exercer autoridade, mas como você falou, com cuidado, porque não fazer aquela questão assim, muita autoridade, eu que mando, eu que mando, eu que mando, e às vezes fica colocando ainda os filhos mais ainda contra os pais, para a gente finalizar essas dicas. Então, autoridade, o pai e a mãe sempre vão ter, né? Por quê? Porque eles são os adultos da relação. E aí a autoridade principal, autoridade não é autoritarismo, né? Autoritarismo é aquela pessoa que chega lá e quer impor do jeito dela e você fica quieto e é assim que eu tô falando, ou seja, fecha totalmente a porta do diálogo, deixa aquela outra pessoa lá num canto. A autoridade é você saber que eu sou o adulto da relação, então primeiro eu tenho que saber gerenciar as minhas emoções, para começar, né? Por isso que pai e mãe sempre tem que se trabalhar o seu emocional também, porque senão a coisa desanda, né? E você vai colocar com segurança de que, olha, eu posso ceder sim até aqui, mas nesse ponto eu não vou flexibilizar, tá? Então, por exemplo, o adolescente quer dormir tarde, né?
Você vai ficar batendo na tecla que não é para dormir? Seguinte, beleza, você vai dormir a hora que você quiser, mas amanhã, 6h30, eu vou estar batendo no seu quarto porque você tem compromisso, você tem responsabilidade, você tem escola. E eu vou bater uma vez, eu não quero saber de reclamação, de você ficar querendo dormir ou de você perder seus compromissos por causa disso. Então, a tua escolha de dormir tarde, beleza? Mas amanhã, a tua parte, você vai fazer. Isso é autoridade, isso você põe o limite, entende? Só que os pais, normalmente, eles vão ficar brigando lá na hora do adolescente dormir, ao invés de trazer a questão da responsabilidade. Então, beleza, você vai fazer isso, mas você segue com o nosso acordo aqui. Você vai fazer o que você precisa fazer. O estudar, enfim, mesma coisa, né? As notas, é isso, olha, vamos combinar. Você está aqui, você tem a condição de estudar, então, acima da média, beleza, está fazendo sua parte. Ah, não está fazendo? Então, peraí, então o tanto que você está jogando, eu vou entender que não está te fazendo bem. O tanto que você usa de celular, eu vou entender que você não está te fazendo bem. Então, é sempre aquela questão assim, eu confio em você até você me dar motivos para desconfiar. Então, você dá a corda, né, e deixa ver até onde ele consegue. E aí você puxa de novo. Então, assim, ao invés de estar sempre na rédea curta, dá a corda e deixa ver até onde o adolescente vai. E você fala, ó, eu deixei, o que aconteceu? Tuas notas baixaram. Isso está mostrando para mim que você não está tendo maturidade, então, para dormir tarde, ou para ficar tanto tempo no celular, ou para ficar saindo. Então, você vai ter que mudar seu comportamento. E aí eu vou entender que, beleza, você pode fazer tudo isso e ainda dar conta das suas responsabilidades. Então, Débora, eu quero te agradecer por essas dicas, com certeza ajudou muito os pais aí, porque essa fase é bem complicadinha, difícil deles passarem, bastante reclamações que a gente recebe aqui no programa, e faço convite para as pessoas te acompanhar no Instagram. Ah, é sempre bom falar, né, porque realmente é uma fase que gera bastante angústia, mas a gente consegue ir dando um jeitinho aí, tá? E o Instagram é o Psi Débora Brandt, sempre tem muito conteúdo lá para ajudar as pessoas. Débora, obrigada novamente por essas dicas. E o look da entrevista de hoje da Isa Fashion, eu faço convite para você fazer uma visita à Isa Fashion, que tem aqui em Toledo e em Assis também. O Instagram, @loja Isa Fashion, lembrando que o endereço aqui em Toledo fica na rua Barão do Rio Branco, 1145. Horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18h30 e todos os sábados, das 9 às 17 horas. O Instagram, @loja Isa Fashion. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima.